Muita gente tenta negociar com Deus aquilo que ele nunca colocou em negociação. Quer adaptar princípios à própria conveniência, ajustar valores ao momento, flexibilizar verdades para não perder conforto. E quando percebe que nada flui, que as portas não se abrem e que o avanço não acontece, conclui que Deus está distante. Mas a verdade é mais direta e menos confortável. Deus não negocia princípios. Deus não trabalha por necessidade emocional, nem por pressão humana. Ele não muda o que é eterno para se ajustar ao seu momento difícil. Princípios não são sugestões, são fundamentos. E quando você tenta dobrar princípios, quem acaba quebrando é você. Porque tudo o que Deus constrói fora dos princípios dele se torna instável, frágil e temporário. Existe uma diferença enorme entre misericórdia e flexibilização de valores. Deus é misericordioso com pessoas, mas é inflexível com princípios. Ele perdoa quem erra, mas não redefine o que é certo para acomodar escolhas erradas. E é exatamente aí que muitos se frustram. Querem perdão sem arrependimento, graça sem mudança, promessa sem alinhamento. Mas Deus não negocia esse tipo de troca. O problema é que a geração atual foi treinada para negociar tudo: relacionamentos, valores, compromissos, identidade. Tudo pode ser ajustado, reinterpretado, relativizado. Só que o reino de Deus não funciona com relativismo. O que é verdade continua sendo verdade, mesmo quando você discorda. O que é princípio continua sendo princípio, mesmo quando te confronta. Quando Deus estabelece um princípio, ele não está tentando limitar você, mas proteger você. Princípios não são barreiras contra a felicidade, são estruturas para sustentar propósito. Mas quem olha apenas com os olhos da conveniência chama proteção de prisão e então tenta negociar o que foi criado para guardar. Muita gente ora pedindo avanço, mas vive quebrando princípios básicos. Pede crescimento, mas não honra processos. Pede provisão, mas ignora a responsabilidade. Pede direção, mas não aceita a correção. E quando nada acontece, se frustra com Deus sem perceber que foi a própria quebra de princípios que travou o fluxo. O clímax dessa verdade aparece quando você entende que Deus não responde intenções, ele responde alinhamento. Não adianta querer algo certo do jeito errado. Não adianta pedir bênção enquanto vive em desacordo com os valores que sustentam essa bênção. Deus não abençoa atalhos que comprometem caráter. Talvez hoje você esteja tentando negociar com Deus algo que ele já deixou claro, tentando adaptar uma verdade para não perder uma relação, tentando flexibilizar um valor para não sair da zona de conforto, tentando justificar uma escolha que no fundo você sabe que está desalinhada. E enquanto essa negociação continua, o avanço não vem. Deus não entra em acordos que ferem princípios, mesmo que você chore, jejue ou prometa mudar depois, porque Deus não trabalha com promessas emocionais, mas com decisões práticas. Ele não se move por pressão, mas por obediência. E enquanto você tentar negociar o que ele estabeleceu, vai continuar frustrado, confuso e espiritualmente cansado. Existe um momento em que Deus para de discutir e começa a esperar. Esperar você decidir se vai alinhar ou continuar negociando, porque ele não disputa a autoridade com seus desejos, ele não compete com suas vontades, ele simplesmente permanece firme no que é eterno enquanto você decide se quer crescer ou insistir. Princípios não mudam para caber na sua realidade atual. É você que precisa mudar para viver o que Deus preparou. E isso dói, porque exige renúncia, exige perda, exige dizer não para coisas que parecem boas, mas não são corretas. E quem não está disposto a isso, sempre tentará negociar. Quanto mais você tenta negociar princípios, mais confusa sua fé se torna, porque você começa a chamar desobediência de adaptação, pecado de erro comum, falta de postura de fase difícil. Tudo vira justificativa espiritual para evitar uma decisão firme, mas Deus vê além do discurso, ele vê o coração e a prática. Talvez hoje Deus não esteja te chamando para orar mais, mas para alinhar melhor, para parar de tentar dobrar verdades eternas ao seu momento passageiro, para escolher obediência mesmo quando custa, porque princípios não se negociam, se obedecem. E aqui está a virada. Quando você para de negociar, o céu começa a responder. Quando você para de justificar, o caminho se abre. Quando você decide alinhar, a clareza volta. Não porque Deus mudou, mas porque você saiu da tentativa de acordo e entrou na postura de obediência. Agora, seja honesto consigo mesmo.
O que você tem tentado negociar com Deus? Um relacionamento, um hábito, uma postura, um valor? Algo que você sabe que não está alinhado, mas insiste em manter, esperando que Deus se adapte? Essa negociação silenciosa é o que tem travado seu avanço. Deus não negocia princípios porque Ele sabe o que acontece quando são quebrados. Ele sabe o custo, Ele sabe as consequências, e Ele te ama demais para permitir que você avance sustentado por algo frágil. Por isso Ele espera, por isso Ele confronta, por isso Ele não cede. Agora eu quero te chamar para um posicionamento real. Se essa mensagem falou com você, vá agora nos comentários e escreva princípios. Essa palavra representa uma decisão de parar de negociar com Deus e começar a se alinhar com Ele. Eu oro por cada pessoa que se posiciona. Se inscreva no canal se você quer mensagens que não negociam a verdade, mas fortalecem uma fé madura, firme e prática. Deixe o like para que esse conteúdo alcance pessoas que estão tentando fazer acordos com Deus, quando o chamado sempre foi para a obediência. E a pergunta final é simples, mas decisiva. Você vai continuar tentando negociar princípios ou vai decidir viver por eles?